Fala pessoal, começando mais uma aula agora de governança corporativa, um tema que tem surgido em todas as provas, várias bancas organizadoras, e um tema que ele tem origem na iniciativa privada, é importante entender isso. Quem cria o conceito de governança corporativa, é a indústria, são as organizações, são os teóricos que pensam na iniciativa privada. E como isso chega até o serviço público, como chega até os órgãos públicos da direta, as organizações da indireta? Através de um movimento de modernização da administração pública que acontece nos anos 90, que você estuda em outros momentos conosco. Então, nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 95, o então ministro Bresser Pereira começa um movimento de agregar para o serviço público várias ferramentas que têm origem na iniciativa privada. E nesse movimento, que você tem a matriz SWOT, o balanço scorecard, a gestão por competências, você agrega no serviço público a governança corporativa. Tome muito cuidado, porque o termo governança corporativa não representa necessariamente a governança nas empresas privadas. O conceito de governança corporativa ele pode ser aplicado tanto no serviço público quanto em empresas privadas. Existem diferenças. Durante a aula de hoje eu vou pontuar as diferenças entre governança pública e governança privada, mas este conceito geral, que ele cronologicamente está ambientado nos anos 90, ele atende tanto ao serviço público quanto à iniciativa privada. Então é importante saber qual é o momento histórico do Brasil que a governança passou a ser uma premissa, que é justamente no momento em que o Brasil se torna gerencial, superando o modelo burocrático implementado pelo Getúlio Vargas lá nos anos 90. Então, se você encontrar qualquer questão da sua prova que vincule o conceito de governança corporativa a qualquer outro momento histórico anterior aos anos 90, se você encontrar uma questão que vincule a governança corporativa ao modelo burocrático de administração ou ao modelo patrimonialista, que é lá do Império, está errado. É uma ferramenta gerencial que surge a partir dos anos 90. Vamos entender agora o que é governança, afinal de contas, para depois desenrolar os termos associativos que vão aparecer na sua prova e nas questões ao final da aula de hoje. Como você já está acostumado, temos questões aí de provas anteriores para entender como esse termo cai em prova, entender quais as pegadinhas da banca. Vem comigo. Bom, a governança é quando o presidente de uma empresa ou quando o gestor público resolvem ter uma forma de exercer o poder em que você consulta as pessoas interessadas. Você concorda que consultar a todos sobre um debate que só atende uma fração não é algo democrático? Por exemplo, se você mora em apartamento, tem a assembleia do condomínio para decidir se vai pintar a fachada, se vai fazer reforma na piscina. Então o justo é participar de uma reunião de condomínio, os condôminos, e não o cara do prédio do lado. Então, na verdade, o conceito de governança não se aplica a todos. Você tem uma forma de exercer o poder consultando os interessados no tema em debate. Então, a governança ela pode ser entendida, de forma geral no início, como uma consulta aos interessados. Na verdade, quando você tem uma situação de reunião de acionistas, você tem um momento de governança. Quando você tem uma audiência pública nas casas legislativas estaduais, municipais e federal, para debater algum tema, você tem governança. Quem participa dessa audiência pública são apenas os interessados no tema. Então a ideia é exatamente essa. Esses tais interessados no tema em questão são chamados como stakeholders, uma palavra em inglês que é agregada, inclusive, em questões de concurso público, porque tem a ver diretamente com o interesse. Então, quem é o stakeholder? O stakeholder é o interessado em algum debate. E existem stakeholders internos e stakeholders externos. O conceito de governança, ele não agrega apenas o cliente, apenas a sociedade, no caso do serviço público. Ele agrega também os interessados. Então, por exemplo, olhando para uma empresa privada, os interessados são os acionistas, são os diretores, são os funcionários. Os interessados externos são os clientes, são os fornecedores, são inclusive os concorrentes. Então, os interessados eles podem ter um escopo interno e externo. Entrando para o conceito do serviço público, quando um órgão público, uma entidade da indireta,
resolve realizar uma consulta aos interessados, quem são os interessados internos? Os interessados internos são os funcionários, são os diretores, são os membros da organização. Os interessados externos é a sociedade, o grupo, a fração da sociedade que tem interesse direto em tal debate. Por exemplo, nas universidades federais e estaduais, no caso de São Paulo, Paraná, existe a votação para reitor. Então, a votação para reitor é um momento de governança, porque não é a comunidade acadêmica que escolhe o reitor. Existem os candidatos, aí a comunidade acadêmica, alunos, professores e funcionários votam nos candidatos e os três mais votados, eles formam uma lista tríplice, que é a escolha, se for Universidade Federal, do Ministro da Educação, se for estadual, do Secretário Estadual de Educação. Então a tal lista tríplice não obriga o governante a escolher o mais votado, porque se fosse escolher o mais votado obrigatoriamente, seria uma eleição direta, seria uma decisão direta dos interessados. Então, quando você tem uma lista tríplice que envia para o reitor, que envia para o ministro escolher o reitor, ele tem direito de escolher o segundo mais votado, o terceiro mais votado. É igual à escolha da Raquel Dodge para a Procuradora-Geral, que aconteceu no governo Temer. Na verdade, a Raquel Dodge, ela não foi a mais votada entre seus pares para ser Procuradora-Geral da União. Ela, na verdade, foi a segunda mais votada. Formou-se uma lista tríplice e o presidente Temer decidiu, na época, não escolher o mais votado, o que é uma tradição. Ele resolveu escolher o segundo mais votado, que justamente, na época, era a Raquel Dodge. Então, eu não sou obrigado a tomar a decisão. Eu não sou obrigado a seguir a decisão que as pessoas consultadas devem tomar. Pô, Rezendão, agora eu estou confuso, né? Por que eu vou consultar os interessados se eu não vou tomar uma decisão de acordo com a maioria dos interessados? O problema é que a maioria dos interessados pode sugerir uma decisão que fira a legalidade, que fira a previsão orçamentária, ou seja, eu preciso, é óbvio, ter racionalidade na decisão que eu vou tomar. Preciso, inclusive, vocês vão ver daqui a pouco, prestar contas para quem foi consultado. Mas eu não sou obrigado a tomar a decisão que a maioria entende correta. Então, na verdade, a governança representa, como eu comentei com você, a forma de exercer o poder. Eu posso decidir que a forma de exercer o poder é autocrática. Eu não vou consultar ninguém. É possível. Existem governos centralizadores, do ponto de vista decisório, que resolvem não ter órgãos colegiados, que resolvem não tomar decisões coletivas. Perfeito, sem problemas. Então é por isso que a palavra-chave de governança é a forma de exercer o poder. Eu decido que eu vou exercer o poder na minha empresa ou no órgão público com uma consulta prévia aos interessados para alimentar os argumentos que eu vou ter para tomar a decisão A, B ou C. Perfeito? A definição é essa. Bom, se a governança... deixa eu falar uma coisa importante. Isso aqui é administração, né? E na administração, que é uma ciência humana aplicada, você sempre precisa de uma ferramenta, né? A administração não é filosofia, não é sociologia. Você obrigatoriamente precisa pensar o mundo do trabalho para incidir no mundo do trabalho, tomar decisões concretas sobre o mundo do trabalho. E, portanto, todo tópico de administração tem ferramentas. E com a governança não é diferente. Bom, peraí, então se eu decido consultar os interessados em algum debate, tanto na empresa privada quanto no órgão público, quais ferramentas eu posso utilizar para, de fato, exercer na prática a governança? Vem comigo. Vamos trabalhar as ferramentas de governança. Olha, como eu falei para você, o IADES, a CESP, a VUNESP, a FCC, as principais bancas organizadoras, elas sempre utilizam palavra-chave, né? Então, como eu acabei de explicar para você, as ferramentas de governança, que é a forma de exercer o poder, são as seguintes. Eu posso optar por utilizar de audiências públicas. Então, na verdade, as casas legislativas, como eu já falei, elas têm uma agenda publicada em diário oficial, publicizada em diário oficial, de audiências públicas para discutir os mais variados temas. Então, se tem um tema da qual eu sou interessado direto, se o tema é a construção de um hospital no bairro que eu moro, se o tema é o saneamento básico no bairro que eu tenho uma residência, eu posso comparecer à audiência pública, inclusive ter direito à fala, dependendo da dinâmica da audiência pública. Então, audiências públicas na Casa Legislativa,
nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, por exemplo, são exemplo de governança. Eu já participei como servidor público, como dirigente sindical, de N audiências públicas, para debater plano de carreira de servidores, para debater previsão orçamentária do governo, ou para debater questões mais gerais, como, por exemplo, o Marco Civil Regulatório da Internet. Então, você pode ter audiências públicas e você convida, através das entidades representativas da sociedade civil, os interessados. Bom, depois, Portal e Democracia. O Portal e Democracia é uma ferramenta de governança. É uma ferramenta em que você pode opinar sobre alguma minuta de projeto de lei, sobre alguma proposta que está tramitando no Legislativo. O Portal e-Democracia é o portal do Legislativo Federal. Então você pode acionar o seu deputado, pode questionar o seu deputado, pode inclusive opinar sobre algum debate que está sendo feito na Assembleia Legislativa ou no Legislativo Federal. O controle social. Isso aqui, esse conceito de controle social, ele é muito recente, né? O conceito de controle social, ele vem aí dos últimos anos. E o controle social é quando você cria ferramentas para que a sociedade controle a ação pública, através, por exemplo, de colegiados consultivos. E aí que nós chegamos aos conselhos gestores. O termo conselho gestor, ele existe tanto na empresa privada quanto no serviço público, né? É normal você ter o conselho da empresa, convocar o conselho da Samsung, convocar o conselho da Microsoft, ou no serviço público, né? O conselho gestor tradicional do serviço público é composto por interessados. Então você tem os gestores, você tem representantes dos órgãos de controle, das agências reguladoras, da sociedade, dos empresários que estão interessados naquele tema. Então você tem todas as variáveis da sociedade que têm interesse em determinado assunto para compor o seu conselho gestor. Ah, Rezendão, mas eu nunca fui convidado para nada disso. Olha, tem uma questão que é o seguinte, independente da gente concordar ou não, como que o Estado ele resolve convidar ou convocar os interessados para debater um tema que posteriormente será decidido? Através da sociedade civil organizada. Então, seria impossível o governo consultar todos os brasileiros a qualquer momento de governança se ele é ou não interessado em tal tema. Então é por isso que existem as entidades representativas da sociedade. ONG que defende mobilidade urbana, sindicato de categoria, OAB, entidade de classe e por aí vai. Então, se essas entidades elas de fato são representativas ou não, é um outro debate. Né? Um debate que tem a ver com a legitimidade dessas organizações. Mas a sociedade civil organizada, ela se organiza através de entidades e associações. Então é dessa forma que você convoca a sociedade para participar destes momentos de governança. Deixa eu falar uma coisa muito importante, fundamental. Quando eu consulto os interessados antes de tomar uma decisão, eu tenho um método colaborativo e consultivo colegiado. Afinal de contas, eu congrego, seja numa audiência pública, seja num conselho gestor, os interessados, numa forma coletiva e colegiada. Agora, isto não representa que quando eu for tomar decisão, eu precise tomar uma decisão colegiada. É possível que eu tome uma decisão autocrática, concentrada, sem fazer colegiado decisório, para tomar decisão. Então, olha só, na ferramenta de governança, no momento da governança, eu não tomo a decisão, porque consulta é uma coisa, decisão é outra. A decisão é sempre posterior à consulta. E aí, é possível que você se confunda na prova pensando o seguinte, mas espera aí, se o governante tem uma postura de consultar os interessados antes de tomar a decisão anterior, ele vai ter uma postura posterior de decidir colegiadamente. Talvez não. Talvez a decisão ela demande celeridade, talvez a decisão legalmente ela é tomada apenas por um gestor. Então, ser colegiado na consulta não significa necessariamente ter um colegiado posterior decisório. Perfeito? A governança é a consulta e não a decisão, ok? Então é por isso que eu pus essa atenção aqui, porque esse é um tema que causou algumas confusões em provas recentes. Perfeito? Vem comigo que a gente vai desenrolar agora termos associados à governança que são muito importantes. Né? Qual a diferença entre a governança pública e a governança privada?
Na governança privada, quando eu consulto os interessados, via de regra, eu consulto os acionistas da minha empresa. Né? Então, tem empresa que até faz uma consulta aos clientes, mas isso não é muito comum. Afinal de contas, o interesse privado é o interesse dos acionistas. Então, quando você tem um conselho de uma empresa, um conselho gestor de uma empresa ou de um grupo de investimentos, você tem a governança corporativa vinculada apenas aos acionistas. No caso da governança pública, eu não preciso necessariamente prestar contas para aquele grupo específico que foi consultado. Ou seja, você vai trabalhar daqui a pouco comigo o conceito de accountability, que é o conceito da prestação de contas. Um outro termo em inglês aí, o accountability, ele também aparece muito em prova. Então, daqui a pouco eu vou desenvolver, que tem a ver diretamente com a governança corporativa, o conceito de accountability. Accountability é a prestação de contas. Bom, então por que não utiliza uma palavra em português? Porque não tem. Escolha uma palavra em português para substituir o termo prestação de contas, uma única palavra. Não é apenas transparência, não é apenas empoderamento. Então, como não existe uma única palavra na língua portuguesa que substitua o accountability, vai no inglês mesmo. A governança pública não inclui o accountability no momento da governança. E por que não inclui? Porque o governante, ele presta contas para toda a sociedade e não tão somente aos interessados. Então a governança pública ela não inclui o accountability, porque o accountability é mais amplo do que o público consultado. Rezende, dá um exemplo concreto. Eu não moro em Curitiba, eu moro em São Paulo. Então, eu sou até interessado no transporte público da minha cidade e até das cidades do entorno que eventualmente eu possa ir. Mas eu não sou stakeholder do transporte público de Curitiba. Eu não sou stakeholder do transporte público de Fortaleza, porque eu não moro nessas cidades. Agora, eu posso, ou seja, eu não vou ser consultado, eu não vou ser convocado para opinar sobre algo que eu não sou interessado. Mas se eu entrar no site, eu encontro a prestação de contas do transporte público de Curitiba e de Fortaleza. Então, eu não incluo necessariamente a prestação de contas apenas e tão somente aos interessados. Agora, na privada, eu incluo. Essa é a diferença da governança corporativa aplicada no serviço público e na iniciativa privada. Na iniciativa privada, quando você consulta os interessados, você inclui a posterior prestação de contas aos interessados. Vou te dar um exemplo. Um grupo de investimentos resolve desenvolver tal projeto. E o responsável desse projeto faz um colegiado entre os envolvidos para consultar opiniões. Na iniciativa privada, o responsável do projeto tem que prestar contas àqueles interessados e não a toda a sociedade. Então essa é a diferença. Bom, um termo associado à governança é a governabilidade. Não existe governança se não houver governabilidade. A governabilidade é a condição de eu exercer o poder ou no serviço público ou na iniciativa privada. Se eu não tenho governabilidade, eu nunca vou poder exercer governança. Se eu não tenho algum tipo de governabilidade, nunca vou poder consultar os interessados. Então, a governabilidade é a condição de eu exercer o poder. E a governabilidade, ela tem dois elementos, duas variáveis. A governabilidade baseada na legalidade, ou seja, no caso do serviço público, o chefe do executivo, o presidente, o governador ou o prefeito, terem um mandato constitucional. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, independente de opinião, independente de ser contra ou a favor, independente de popularidade nas pesquisas de opinião, ele tem a legalidade vinculada a um mandato constitucional. Ele foi eleito no processo democrático previsto na Constituição Federal. Então ele tem a governabilidade baseada na legalidade. E também na sociedade. Preste muita atenção para não se confundir na hora da prova. A governabilidade vinculada à sociedade não significa taxas de aceitação, não significa popularidade, significa que eu tenho setores da sociedade civil organizada que apoiam as minhas decisões. Então, quando o governante ele tem um mandato constitucional e ele tem setores da sociedade que o apoiam, eu posso afirmar com certeza que eu tenho governabilidade plena, perfeito?
E, finalmente, o último tópico, antes de entrar nos exercícios, o tal accountability, a prestação de contas. Vamos lá. Então, na verdade, o accountability, o termo accountability, significa prestação de contas. Agora, você concorda que quando um governante ele presta contas para os órgãos de controle, quando o chefe do executivo presta contas do orçamento para o legislativo, ele tem a responsabilização daquela prestação de contas. Então, o accountability é a prestação de contas e a consequente responsabilização sobre aquilo que foi feito e prestado contas. Então, uma coisa tem direta relação com a outra. Repito o que eu falei no começo da aula, para você não esquecer. Na iniciativa privada, a governança corporativa inclui a prestação de contas aos interessados. Se eu tenho uma consulta aos acionistas, eu presto contas apenas e tão somente aos acionistas. No serviço público, a governança é facultativa. O governante decide a forma de exercer o poder. Agora, a prestação de contas é obrigatória. O governante tem que prestar contas das suas ações políticas, contas da sua aplicação orçamentária. No plano plurianual, quando você estuda administração financeira orçamentária, você sabe que tem a prestação de contas do plano plurianual do chefe do executivo, né? E ele é responsabilizado. Existem dois tipos de accountabilities, o vertical e o horizontal. O vertical é quando o governante presta contas para a sociedade sobre seus atos e a sociedade toma a decisão de responsabilizá-lo ou não pelos atos, como, por exemplo, a reeleição. No mundo perfeito, do ponto de vista conceitual, o que é a reeleição? É um momento em que o governante presta contas para a sociedade do que ele fez nos últimos 4 anos. E a sociedade decide, sobre a base dessa prestação de contas, se ele tem direito ou não a mais 4 anos. Então é exatamente isso, né? É quando a sociedade responsabiliza o governante. Agora, o horizontal é o que você aprende no direito administrativo, o famoso sistema de freios e contrapesos dos poderes. Um poder presta contas para o outro e um poder controla o outro. Um poder não está acima do outro. Então é por isso que o vertical entre os poderes é do governo. Perfeito? Bom, o que eu sempre digo, a prática é o critério da verdade. De nada adianta você ficar na teoria se você não percebe como o termo governança e os termos associativos caem na sua prova. Então vamos para as questões, vem comigo. Aí no seu material tem uma série de questões, vamos desenrolar, vamos trabalhar essas questões para perceber como o tema cai na prova. Então vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. Governança é um termo referente a um sistema de mecanismos e incentivos que se prestam a monitorar e regular as organizações. Busca assegurar que as atividades organizacionais não firam os interesses dos respectivos proprietários e da sociedade em geral, contribuindo ainda para a perenidade das atividades organizacionais. Ou seja, que as atividades elas sejam por longo prazo, né? Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta os elementos essenciais da boa governança organizacional aplicada às entidades públicas. Então tem aí um exemplo de o que você precisa para ter uma política real de governança. O que você precisa para consultar os interessados terem intenção de opinarem. Alternativa A, agilidade, produtividade, redução de material e economia de custos. Está errado, né? Porque, afinal de contas, a governança não está relacionada diretamente a downsizing de pessoal, nem mandar pessoal embora, nem economizar recursos, necessariamente. B, transparência, eficiência, rastreabilidade e ética. Perfeito. Para ter governança, eu preciso ter transparência. Eu preciso ser eficiente na aplicação entre recursos e resultados. Eu preciso permitir que seja rastreada a minha ação. E a ética é uma premissa básica no artigo moral e ética, né? Estão previstas e consagradas no artigo 37 da Constituição, na moralidade como método. Auditoria, burocracia. A burocracia não tem a ver com a governança. A governança ela tem a ver com outro momento histórico. Planejamento, decisão, controle e ação corretiva. Olha, como eu disse, a governança é a consulta. Então, uma ação corretiva não é vinculada obrigatoriamente à governança. E sustentabilidade, meio ambiente, sociedade e economia. Eu não preciso ter sustentabilidade necessariamente
para ter governança. Então, a alternativa correta, B. Próxima questão. Os conceitos de governança e governabilidade ganham bastante ênfase nos últimos anos, sendo que A. Ambos os conceitos estão ligados ao exercício do poder, sendo que a governabilidade é aferida através do voto e a governança se expressa mediante instrumentos de participação popular. B. Governança é um conceito aplicado exclusivamente às organizações privadas, o qual, quando transporto para o serviço público, assume a conotação de governabilidade dada a peculiaridade envolvida nas relações públicas. C. Governabilidade possui caráter instrumental, representando as relações entre os agentes públicos e privados, que sustentam a governança quando da condição da natureza estritamente política. D. Governabilidade está ligada à capacidade política e às condições efetivas para governar derivadas da relação de legitimidade do governo junto à sociedade, enquanto a governança envolve o modo como o governo se organiza para atuar. E. Apenas a governança é um atributo da atuação administrativa, sendo a governabilidade um efeito meramente circunstancial e exógeno. Olha só, essa questão ela aplica conceitualmente o que é governança. A alternativa A está dizendo que governança e governabilidade estão vinculadas ao exercício do poder, quando na verdade o exercício do poder é vinculado apenas à governabilidade obrigatoriamente. A B diz que a governança é exclusiva à iniciativa privada. Claro que não, né? A C diz que governabilidade é instrumental e a governança é política. Não. Na verdade, a governança é instrumentalizar uma forma de consultar os interessados. A D diz, governabilidade está ligada à capacidade política e às condições efetivas para governar, derivadas da legitimidade do governo junto à sociedade, enquanto a governança envolve o modo como o governo se organiza para atuar. Perfeito. Modo é sinônimo de forma. E a alternativa E está errada porque diz que a governança vira governabilidade, o que não é verdade, são elementos distintos. Próxima questão. Nos debates entre concepções sobre governabilidade e governança, presentes na atualidade, marque 1 para a assertiva que define governabilidade e 2 para a assertiva que traz a definição sobre governança. E aí aqui ela pede para nomear, né, 1 e 2, e lá depois nas questões ele lista quais são governabilidade e quais são governanças. A ideia é essa. Então vamos lá. A gente lê e já define como 2 ou 1. Lembre que 2 é governança e 1 é governabilidade. Primeira, diz respeito à capacidade governativa em sentido amplo. Capacidade governativa em sentido amplo é a governança. Capacidade de ação estatal na implementação de políticas e consecução de metas coletivas. Governança. Refere-se às condições sistêmicas mais gerais. O que eu falei para você? Que a condição é governabilidade. 1. Exercício da capacidade alargada da gestão. 2. Compreende a forma do governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário, ou seja, 1. Então, a alternativa correta, 2, 2, 1, 2, 1. Alternativa D. Próxima questão. O conceito de accountability, aplicado ao setor público, entre uma de suas acepções correntes, corresponde a. Relação de legitimidade dos governantes para o exercício do poder. B. Capacidade dos governantes de decidir e implementar políticas públicas. C. Prestação de contas para agentes públicos ao cidadão e responsabilização por sua atuação. D. Aplicação de mecanismos privados na gestão financeira da administração. E. Adoção do orçamento por resultados a partir da convergência entre normas de contabilidade prevista. Então aqui pede para indicar o que é o accountability. Veja que é a prestação de contas. Então, relação de legitimidade, não. B, capacidade dos governantes, não. C, prestação de contas pelos agentes públicos e cidadão e responsabilização por sua atuação. Questãozinha básica conceitual de accountability. Próxima questão. No que concerne aos conceitos de governança e accountability em organizações públicas, tem-se que accountability diz respeito à prestação de contas. Aqui é para indicar as afirmações 1, 2 e 3, né? A primeira afirmação é accountability. Então a gente lê para ganhar tempo e já diz se está certo ou errado. Accountability diz respeito à prestação de contas ao cidadão e responsabilização dos agentes públicos. De novo, o conceito, né? Perfeito, está certo.
2. Governança representa um aspecto instrumental do governo. Envolve arranjos institucionais para a implementação de políticas públicas. Isso é governabilidade, está errado. 3. Ambos os conceitos são aspectos de atuação do poder público. A governança de natureza política e o accountability de natureza contábil, porque eu presto contas, inclusive, retomando. Accountability, ok. Governança representa um aspecto instrumental da governabilidade. Aí sim, governança é a instrumentalização da governabilidade, perfeito. Se eu tenho governabilidade, eu tenho condição de exercer o poder. Aí eu instrumentalizo essa condição na governança. Então a 2 está certa, esqueci a palavrinha governabilidade. Ambos os conceitos têm atuação do poder político. Poder político é apenas a governabilidade. Então estão corretas a 1 e a 2. Vem comigo. Você entendeu, portanto, que quando se fala de governança corporativa, é um conceito amplo de você consultar os interessados para você ter mais elementos no processo decisório futuro? Espero que você tenha entendido os conceitos associativos, accountability e governabilidade, e esse tema é um tema muito presente em concurso. Muito obrigado pela sua presença e paciência, força e honra, até a próxima.